Organon da Racha de Corá de Samuel Hahnemann, comentado, 42ª parte da introdução. A gente tem que procurar entender todas as formas e os mecanismos que Hahnemann usou para analisar os processos de chegar à homeopatia, de entender a homeopatia e como que ele pôde trazer para nós os benefícios da homeopatia. O cozinheiro experiente que tem a mão queimada por caldo fervente aproxima do fogo a uma certa distância sem ater-se no aumento da dor, que a princípio ocorre, porque ele sabe, por experiência, tornando-se a pele novamente saudável e indolor. Tens coragem? Caiu um pingo de água de gordura quente, você vai e aproxima a mão do fogo para que ela se cicatrize sem deixar marcas e de uma forma mais rápida e saudável. Então, a lei da similitude, você está lá fritando uma batata, espirrou uma gordura, te queimou, aproxima aquela parte queimada. Agora, se pegou na mão, né? Se pegar em partes mais altas, perto da roupa, você não vai chegar perto do fogo, porque você vai se complicar. Arruma outro meio. Fernelius, em Therapia Libre, já considerava a exposição ao fogo da parte queimada como o meio mais apropriado para fazer cessar a dor. John Hunter menciona os graves inconvenientes do tratamento das queimaduras com água fria, referindo-se à exposição ao fogo. Então, já tinha pessoas que já tinham percebido que deveria-se fazer outros tratamentos para aliviar os problemas causados pelo fogo, pela queimadura. Então, em desacordo com as doutrinas médicas tradicionais que prescrevem coisas refrigerantes contra a inflamação, contrária a contrabis, mas de acordo com o que eles ensinou a experiência, um aquecimento semelhante, similia similibus, é o meio mais eficaz. Então, queimou, não pode colocar nada frio, tem que colocar algo que aqueça. Outras pessoas sensatas que, sem serem médicas, como por exemplo os envernizadores, aplicam sobre a queimadura uma substância que por si mesma provoca um ardor semelhante, álcool quente ou óleo de terebintina. Então a pessoa cai o verniz, queima, ele usa o álcool quente ou um óleo de terebintina, que também vai esquentar, e aí vai recompor, vai tratar aquela queimadura ali. Lógico que nós estamos falando de pequenas queimaduras, uma grande queimadura, a pessoa vai procurar atendimento apropriado no local mais adequado. Aqui, pela lei da similitude, a pessoa queima o braço todo, vai tentar fazer uma aplicação assim, apesar de estar certo, mas a queimadura é muito profunda, é muito grande, aí as coisas ficam complicadas. Nós temos que ter o bom senso. Pequenas queimaduras, como um respingo de óleo, é uma coisa. Agora, uma água quente cair no corpo inteiro da pessoa vai ser uma outra situação mais delicada. Mas é importante que as pessoas da área da saúde entendam que tem que tratar com água quente, curando-a em poucas horas, enquanto que, como todos sabem, os ungüentos refrescantes ficariam sem obter o mesmo resultado em igual número de meses, e a água fria só agravaria o mal. Então, se usar uma coisa refrescante, vai complicar, vai piorar. E embora nosso raciocínio, naturalmente, vai nos conduzir a entender, achar que está certo, colocar algo refrescante. E muito menos água fria sobre alguma parte que queimou. E é o que normalmente a gente faz. Está lá mexendo, lá fazendo um café, pingou água quente na mão, bota debaixo da torneira. A gente não deveria chegar o canecão de água perto da mão para ter o alívio posterior. Logicamente, com respingo de água na hora que está fazendo o café, não vai causar um grande estrago. Sydenham diz: as reiteradas aplicações de álcool são preferíveis a todo outro meio contra as queimaduras. Benjamin Bell rende também homenagem à experiência que mostra somente os meios homeopáticos como os únicos eficazes. Logicamente que ninguém vai passar álcool numa queimadura, o álcool quente na queimadura, até porque para aquecer o álcool corre risco de pegar fogo. Ele diz: o álcool é um dos melhores meios contra queimaduras de todas as espécies. Quando se aplica, parece a princípio agravar a dor, mas em breve ela se abranda, sobrevindo uma agradável sensação de alívio. Então nós temos que, ele já está ali, fez essa experiência, ninguém vai fazer essa experiência em casa, ainda mais com álcool e fogo,
Tem que ter todo o cuidado. A pessoa já está no desespero, não vai criar outro problema. O método é mais poderoso quando se submerge a parte afetada em álcool, mas quando não se pode praticar a imersão, deve-se manter a queimadura constantemente aberta com um pano de linho embebido em álcool. Na época dele, fazia-se assim. Conforme eu disse, uma pequena queimadura é uma coisa, uma grande queimadura vai tomar as devidas precauções de procurar o local mais apropriado com recursos maiores para seu devido atendimento. Não vamos correr riscos com grandes queimaduras. Contudo, agora, se você está num sítio, num domingo, onde todos já beberam, não tem quem dirija o carro para te levar para um outro local, então você vai saber os meios que você pode fazer primeiros socorros. Então, vamos entender isso. Contudo, eu acrescento, e logicamente que não vai usar álcool perto de churrasqueira, perto de fogão, perto de fogo. Contudo, eu acrescento, o álcool quente, e mesmo muito quente, age aqui ainda mais rapidamente do que outro mais seguro, porque ele é mais homeopático do que o álcool menos aquecido. Eis o que atesta toda a experiência para nosso espanto. E aí vem outro perigo. Vai aquecer o álcool como? Você vai pegar o álcool, vai levar lá no fogão para colocar na panela, ou você vai colocar o álcool na panela e depois levar a panela no fogão? E se o fogo pegar dentro da panela, como que você vai fazer? Então nós temos que ter cuidado, ele está falando como que faz o tratamento, mas nós temos que ter todo o cuidado ao pensar em aquecer álcool. Quentes, que tantas vezes teve de tratar vários operários queimados com a exalação de gás inflamável nas minas de Ulha, aplicava-lhes essência de terebintina quente ou álcool como o melhor meio que podia empregar nas queimaduras mais graves. E aí, ele usou essa técnica, fez os relatos e provou que funcionava. Nenhum tratamento pode ser mais homeopático do que este, nem há tampouco outro mais eficaz. Lembrando que, quando ele está dizendo aqui, a gente está lendo os relatos que foram feitos, que foram usados naquela época, mas nós não vamos usar isso sem os devidos preparos, sem a devida noção daquilo que nós estamos fazendo. Numa situação de emergência, aplicar o primeiro socorro até que tenhamos condições de chegar a um local mais apropriado, mas esse primeiro socorro também tem que ser passado pelo crivo da razão, do bom senso e da segurança. Richter, homem honrado e experiente, constatou tal fato em sua própria experiência, enaltecendo a aplicação da essência de terebintina, de álcool e de cataplasmas tão quente quanto se possam suportar. Mas, na absoluta impossibilidade de tais meios, aqui homeopáticos, portanto, mas que, aplicados sobre as partes inflamadas, provocam por si mesmo uma sensação de queimadura e de calor. Assim, John Bell, em Kunstfismed Journal Leipzig, recomendou a uma jovem que havia se queimado com líquido fervente mergulhar um braço na essência de terebintina e outro na água fria. O primeiro se restabeleceu logo após meia hora, aproximadamente. O outro, contudo, continuou doendo durante 6 horas, quando ela retirava apenas alguns instantes da água. Sentia dores bem mais intensas, tendo necessitado de um tempo bem maior do que o primeiro para curar-se. A experiência in loco na prática. John Anderson, também no mesmo jornal, tratou igualmente desse modo uma senhora que queimara a face e o braço com gordura fervente. A face, que estava muito vermelha e queimada e que doía muito, foi besuntado depois de alguns minutos com óleo de terebintina. Contudo, o braço ela própria colocou na água fria, pretendendo tratá-lo durante algumas horas. Após 7 horas, sua face apresentava um aspecto bem melhor e as dores estavam mais fracas. Então não some instantaneamente. Em 7 horas, as dores do rosto estavam bem frágeis, bem fracas, mas o braço não tinha melhorado nada porque estava na água fria. A água fria para o braço era constantemente renovada, mas quando ela retirava, queixava-se de fortes dores, aumentando com efeito a inflamação. Queimou, botou na água fria, vai inflamar.
Na manhã seguinte, constatei que ela tivera fortes dores no braço, a inflamação agora se estendera até o cotovelo, formando-se várias bolhas grandes e surgiram espessas crostas no braço e na mão, nas quais se aplicou então cataplasma quente. A face, contudo, estava totalmente indolor. Em contrapartida, o braço precisou ser pensado durante 14 dias com emoliente antes que se curassem. Então levou 14 dias para curar e de um dia para o outro a face que tinha colocado óleo de terebintina, que é um óleo que produz calor, a pessoa tinha melhorado muito, não tudo. Quem deixaria de reconhecer aqui a infinita vantagem do tratamento homeopático? Através de meios de efeito semelhante sobre o mísero procedimento através do oposto, contrárias contrárias, segundo a arte medicamentosa obsoleta e comum. Então, como que você vai tratar, como que você vai trabalhar, de que forma você vai procurar tratar os seus adoecimentos, rever esses adoecimentos, de que forma você vai procurar se curar. Esse é um ponto importante para que a gente consiga entender as nossas necessidades de nos melhorarmos, de nos aperfeiçoarmos e de procurarmos estar, então, aperfeiçoando-nos para um amanhã melhor. J. Hunter é mais um a mencionar a passagem citada, as grandes desvantagens que apresenta o tratamento das queimaduras com água fria, e V. E. W. Fabritz von Hilden, de Combustionibus Libellis. Então, ele afirma: as compressas frias que se aplicam sobre as queimaduras são altamente prejudiciais, fazendo as piores consequências, como a inflamação, a supuração e, por vezes, a gangrena. Não se coloca nada frio sobre aquilo que se queimou. Não se coloca também coisa quente se você não tem a noção do tamanho daquilo que vai ter que esquentar. Trabalhe dentro do bom senso, procure agir com todo o discernimento e lembrando que não pode colocar nada frio. Você tem que procurar aquecer aquele lugar e procurar assistência de acordo com a gravidade da situação. Uma pequena queimadura, talvez você possa tratar em casa, usar até as técnicas aqui empregadas. Uma grande queimadura, procure o local mais apropriado para você ser atendido. Agradecemos a todos aqueles que trabalharam para a divulgação da homeopatia, que tenhamos força, que eles possam nos intuir para continuarmos levando até vocês essa beleza que é a homeopatia.